Pam, 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 param, pam, 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 pam. Estamos de volta com Juliano Pimentel e Igor Amibrucci. Agora serão revelados todos os segredos do slackline pedagógico. Nossa senhora. Ô Igor, mas conta para mim aí, assim, vamos começar na área pedagógica agora, todo mundo está falando de boas práticas, né? Que são aquelas experiências que dão certo, né? Tem, claro, toda uma picaretagem também em cima desse discurso, né? A gente tem que ser crítico, mas tem uma ideia legal que, assim, olha, isso ninguém fez, foi um cara lá e fez, e olha, não é que era importante ter feito isso? Então, assim, vamos começar. Me fala de boas práticas no ensino do slackline, aí, na sua opinião. Você que é o autor mais bonito do livro Pedagogia da Aventura, né? Então... Também não é difícil de disputar, né? Dois caras só, né? E o Jimmy não tem jeito, não nasceu bonito igual a gente, então não. Bom, boas práticas. Você falou uma coisa bem interessante. Uma vez eu estava numa formação de professores e eu não sei porque um amigo meu que estava fazendo formação junto comigo falou desse negócio, boas práticas. Aí um cara ficou inflamado, falou assim, mas você quer dizer que minha prática pedagógica então não é boa, não sei o quê? Aí a gente teve que todos esses adjetivos, né? Mas quando você pergunta sobre isso, eu acho que são práticas que tiveram êxito. Não quer dizer que você aplicar da mesma forma trará resultados, né? Porque a gente sempre tem que pensar numa coisa, e talvez isso faça parte da prática pedagógica, que é entender quem são os seus alunos. Eu acho que essa é uma coisa importante, sempre analisar bem os seus alunos para você verificar quais são os problemas, né? Eu gosto, assim, de trabalhar com 3 elementos. E aí, dentro desses elementos, eu posso ter vários tipos de atividade. Um dos elementos eu chamo de exploração. Eu gosto, nas minhas aulas, que as pessoas que estejam praticando tenham momentos para explorar o material ou a atividade. Então, por exemplo, no slackline, às vezes, sem eu falar nada, eu vou lá, monto um slackline, enquanto eu estou montando outra coisa, algum circuito ali. Para mim, eu gosto de deixar a coisa livre, eu gosto de ver como eles se organizam. Tem gente que fala assim, mas vai gerar uma bagunça, pode ser que um moleque se machuque. Eu também acho que isso é importante, porque faz parte de um processo educativo que a gente consiga se regular, né? Se ajudar, que a gente consiga aprender com o outro e não necessariamente sempre tem que ser o professor. Mas é claro, se não está dando certo, eu falar, pessoal, eu ia deixar vocês mais livres, mas vocês estão se matando, então para tudo e a gente faz, né? Então eu gosto que as pessoas explorem. E nessa exploração não quer dizer que eu não esteja observando coisas, porque aí eu penso que nesse momento da exploração, muitos alunos apresentam problemas. Então, às vezes, por exemplo, no slackline, sei lá, eu estou com uma turma que eu percebo que poucos andam na fita, conseguem dar 2, 3 passos na fita. Opa! Ali tem um problema. E aí eu chamo esse segundo elemento como resolução ou descoberta de problemas. Os problemas não precisam ser meus, os problemas são das pessoas que estão ali brincando, né? Então, se elas pouco andam na fita, por exemplo, eu, professor, tenho que pensar, ok, quais são as atividades interessantes para isso acontecer? E aí eu gosto muito de trabalhar assim, quando eu trabalho com os pequenos, eu gosto muito de exaltar muito mais jogos do que técnica. Eu não penso em técnica no slackline, porque a técnica é para quem está treinando muito. Se eu estou num processo pedagógico, que eles vão ver isso algumas vezes, e são aulas esporádicas, eu trabalho muito mais com jogos. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Às vezes a gente vê uma filona, né? No slackline tem muito isso, porque é uma atividade
que muitas pessoas falam, ah, vai um de cada vez. A primeira coisa que eu falo é assim, olha, essa fita aguenta muito. E se eu for um professor bom, eu deixo uma estrutura bem legal, onde principalmente já começa andando dois, um de cada lado. Eles vão se encontrar lá e bate a mão, ou joga um jockey-pô e anda dois. Eu já coloquei 40 crianças num slackline e não estourou. Então são coisas para a gente pensar, né? 2 quilonewtons, eu só tenho que ver onde eu estou amarrando. E a terceira, que eu falei de resolução, né, de problemas, a terceira eu acho que é a fluidez, é uma auto-organização, aonde eu posso, a criança ou o adolescente já testou, tentou, e ela precisa daquele, sabe? Ali eu começo a falar, olha, que você acha desse olhar? Tá muito para a fita, põe esse olhar para frente, vê se te ajuda. Eu sempre coloco numa condição, claro, com a expertise que eu posso ter, mas eu não coloco que aquilo é o jeito certo. Eu tenho crianças que andam muito bem de lado na fita, Juliano. E eu não posso falar para elas assim, ó, ande com um pé na frente do outro, pé para frente, porque vai te trazer mais equilíbrio. Ela está tendo sucesso inicialmente daquela forma. Eu posso instigá-la a andar de outras formas. E aí ela vai percebendo o seu corpo. Então, esses três elementos na aula, eles são importantes, né? Então, Até porque, Dimitri, ou Dimitri, Igor, o, você pode ter um garrincha no slackline, né? O cara vai melhor de lado mesmo, né? muitos alunos inicialmente começam assim. E umas meninas que andam com o pé assim, ó, curupira, já viu? Sim, bailarina. Bailarina. E eu vou tirar a cultura dela, que vem do balé? Eu não. Deixa ela começar assim, não tem problema. Aliás, eu não acho que tem o jeito certo. O skatista, por exemplo, ele só chegou onde chegou porque ele foi ousado. O skate antes não tinha nem rabeta levantada. Quando levantou a rabeta, criaram-se manobras. E depois um outro cara fez a mesma rabeta lá na frente. Ninguém pensava em manobras pela frente. E isso deu ousadia. O slackline, as fitas eram mais rígidas, na verdade começou na corda, depois as fitas ficaram com mais propulsão, tem fitas finas e largas. Tudo isso promove uma série de habilidades. Então eu tenho que ficar atento a isso. O quanto eu posso oferecer de habilidades para os meus alunos. Legal. Você que está nos ouvindo aí, estamos com o Igor Mibruch. Ele acabou de sintetizar na metodologia dele aí a auto-organização do Edgar Morin aplicada ao slackline. É só gente fera aqui conversando com a gente. Que satisfação. Você falou que a gente tem que evitar, né? O Piaget sempre dizia, né, que não existe erro na aprendizagem, né? Porque tudo é oportunidade para ver coisa diferente. Mas tem erro que o professor vai fazer que vai machucar, né? Ou vai pôr em risco. Assim, você poderia falar de algumas coisas que você considera equivocadas e que deveriam, no seu entendimento, ser repensadas, né, no ensino de slackline? Ó, Juliano, isso sobre erros é uma coisa muito legal, né? O erro, ele faz parte de um processo de aprendizagem, mas eu não posso permitir que o aluno sempre erre sem pensar sobre isso, né? Isso é uma coisa muito importante, porque também pode ser que ele não esteja indo para lugar nenhum. E aí eu errar muitas vezes pode me trazer uma coisa que é insucesso. E aí por falta de sucesso eu posso falar, isso não é para mim, eu não vou conseguir aprender. Tem várias crianças que às vezes desistem de algumas coisas porque não foram ajudadas adequadamente. Não quer dizer que existe uma única resposta para aquilo. Então, eu penso em alguns ajustes da prática pedagógica do professor, que desde segurança até questões de habilidade, que pode ajudar no processo pedagógico para o aluno aprender, né? Eu digo que é assim, se é uma aula, o professor ele tem que facilitar o processo de aprendizagem. Não quer dizer que eu tenho que dar as respostas para as pessoas,
mas eu ajudo eles, eu acompanho, eu incentivo, né? Então, por exemplo, eu vejo um erro muito grotesco, que eu vou me referir ao slackline, mas eu penso na prática pedagógica de uma maneira geral. Eu quero que os alunos andem sobre a fita, porque eles também desejam isso, né? Slackline, eles querem andar em cima desse negócio aí. Porém, eu só penso nisso. Eu faço uma fila, todo mundo lá, um atrás do outro, só pode andar o próximo quando esse cai. Aí a sua aula tem 50 minutos. Se você fizer uma gravação, quantos segundos cada um ficou nessa fita? E pode ser que tenha aluno que nem passou por isso. Então, esse é um erro muito grave no processo pedagógico, de não oferecer outros desafios. E aí algumas pessoas vão falar, mas como é que faz isso? Eu só tenho um slackline. Ou às vezes nem o slackline eu tenho, né? A gente tem que pensar por equilíbrios. E aí eu posso explorar, né? A gente falou um pouquinho no bloco 1, desde o chão, desde a corda, um banco sueco, latas, cabos de vassoura. Eu brinco com os alunos com nó, com corda, nó humano, e eles sobem em cima da corda. Explorem os equilíbrios de uma maneira que vocês vão potencializar. E andar na fita faz parte desse processo. Não pensem numa única forma, eu acho que esse é um ponto. Uma outra questão, Juliano, que eu me preocupo muito, é a questão do desafio. Eu não acredito muito em progressão, sabe? Tem que fazer o A para fazer o B para chegar no C. Eu não, particularmente em processo pedagógico, tem criança que você fala, caramba, eu não esperava isso, e ela vai e faz, né? Então, o desafio alcançável é importante, só que eu não posso pensar num único desafio. Isso dá trabalho para o professor. Eu tenho que pensar em níveis de desafios diferentes, de menos complexidade para mais complexidade. E aí não é do mais fácil para o mais difícil, porque complexidade não quer dizer mais difícil, né? As coisas estão interligadas. Ou seja, se eu vou trabalhar com equilíbrio, eu preciso trazer desafios que desequilibrem as pessoas, né? Então, eu penso um pouquinho nisso. E aí, uma última questão, às vezes as pessoas, é um erro, eu acho, na prática pedagógica, principalmente com crianças, pensar muito na técnica, de esboçar aquele jeito, de fazer, olha, tem que ser assim, a coisa fica muito enfadonha. Eu acho que a criança tem que fluir, tem que brincar, criar bons jogos, né? Então, eu penso um pouco nisso. Aí, se a gente falar de segurança, a gente tem que tomar muita cautela, porque ensinar os outros a montar o slackline é importante, mas tem o seu tempo certo, isso gasta bastante tempo, e você tem que analisar em que momento você vai usar isso, né? Porque é onde acontece muito acidente. Eu mesmo já escrevi algumas coisas. Às vezes a fita de backup não é colocada por preguiça, e você vai gastar 1 minuto a mais. 1 minuto, né? Então... Legal. Ô, Igor, a gente já está aqui finalizando nosso segundo e último bloco, e algo que, assim, eu tenho sido muito rigoroso ultimamente com essa coisa de terra plana, de vacina não funciona, que as pessoas estão parando de ler e estão parando de ter senso crítico, rigor. Então, eu sempre falo assim, olha, pega um livro e leia, mas não é para seguir, não é um manual, né? É para só quebrar um pouco o teu pensamento, para você ter ideias. Pode ser até... pega a Bíblia, cara, e pensa uma aula de aventura lendo lá o livro de sabedoria, o Ato dos Apóstolos, né? Então... quando ele desce no morro, sei lá, será que o Esquibunda não vem lá de... sei lá. Então, assim, eu considero que o processo de leitura não é um processo para dar respostas, mas é para deixar a gente mais aguçado em relação ao potencial que a gente tem em expandir, porque cada um, né, tem muito a contribuir
com cada pessoa que eu converso, ela bola uma microaventura diferente para trazer esse universo do jogo. Isso é muito rico. Então, eu queria, assim, para a gente encerrar a nossa maravilhosa conversa aqui, que você contasse um pouquinho assim. Igor, você, que tipo de leitura tem mais impactado você para você repensar a sua prática como professor de aventura? Eu gosto de pensar dela lá no início, que me ajuda até hoje. Tem uma coisa que eu aprendi com um professor do ensino médio. Eu vou confessar aqui para vocês, a minha educação básica foi muito ruim. Eu estudei em escolas que pouco se preocupavam com o aluno. E eu fui um professor, eu fui um aluno que dei muito trabalho, com certeza, na escola, mas eu acho que a escola podia ter me ajudado mais. E isso, quando eu decidi ir para a universidade, o que as pessoas tinham dificuldade, por exemplo, de entender um assunto, é engraçado, eu não tinha dificuldade. A minha dificuldade era básica, às vezes, sabe? Concordância, eu tinha algumas dificuldades. Então, isso me trouxe alguns problemas posterior que depois eu fui correr atrás, né? E esse professor no ensino médio era um professor de literatura e ele, puxa, ele que me encantou, cara, só que foi lá no ensino médio. Ele levava a gente para o pátio e sentava a gente numa árvore que tinha, porque eu estudei em escolas públicas, tinha espaço na escola, era muito legal. E ele lia para a gente com uma vontade, cara. Dava vontade de ler igual ele. E de vez em quando ele falava: quem quer vir aqui ler? Cara, a maior galera falava: deixa eu ler um pouco. E aí você meio que gaguejava, né, na frente das pessoas, porque aquilo é um teatro. Esse cara, ele nem sabe disso, porque eu não tenho contato com ele, adoraria que ele soubesse. Ele me instigou a ler. E ele falava assim: lê revista de surf, se você gosta de surf. Lê qualquer coisa que te interesse inicialmente. E daqui a pouco você vai sentir necessidade de ler outras coisas. Então, Juliano, quando você fala dessa leitura, eu penso lá no início da minha graduação, eu sempre tive uma coisa assim, eu não fui um bom aluno da escola, mas eu sei lá, é karma, né? Eu sempre quis trabalhar na escola. Eu não tinha vontade de trabalhar com alto rendimento, com nada. Eu queria ensinar a molecada da escola. E aí, puxa, fui lá para a escola fazer estágio e tudo mais. Então, o primeiro livro, foram dois livros que me marcou muito para a minha prática pedagógica, que hoje, se ele ouvir, ele vai falar, eu nem escrevo mais sobre isso. Então, é para a gente ver que os pensamentos mudam, isso é muito legal. Foi eu até anotei aqui, porque eu sou mal de memória, foi daquele professor Marcos Garcia Neira, né, cara? Ele escreveu junto com o professor que eu tive o prazer de conhecer e dar aula na pós-graduação dele, Mauro Matos. Cadê o nome do diacho do livro aqui? Aqui, Construindo o Movimento na Escola, cara, isso lá na educação infantil. Esse livro é, para mim, um clássico. Depois eu conheci o Nery, ele foi para a corrente cultural, ele não trabalha mais por essa linha. Mas ele era um cara que tinha uma escrita junto com o Mauro Matos que fazia você pensar sobre umas coisas que não era somente habilidade motora. Então eu gostava disso. Eu sempre gostei dessa questão assim, como é que trabalha as relações, né? E um outro livro que é do meu compadre que eu tive o prazer de trabalhar junto com ele em algumas formações, que é Educação de Corpo Inteiro, do João Batista Freire, um livro também antigo, que eu acho um clássico, porque ajudou aos professores pensar numa forma diferente sobre educação, né? E aí, pensando em esportes radicais, eu acho que está aí no nosso curso também, o livro do Uvinha, né? Lazer, como é que chama? Lazer, Juventude Juventude. e Esportes Radicais. Cara, quando eu li a primeira vez, eu falei, puta, meu, eu me identifiquei com os caras de São Bernardo, eu já conhecia a pista de São Bernardo. Então, isso, com certeza, o que você falou, faz a gente, puxa, ou se desequilibrar, ou a gente ter outras visões parecidas com a gente. Eu gosto muito de ler
contrapontos, Juliano, para eu não me achar que eu sou bom em nada, cara. Eu gosto quando a pessoa coloca um contraponto que eu falo, caramba, eu tenho que pensar nisso, né? Eu não preciso me inflamar, eu gosto disso. Legal. Igor, obrigado aí pela nossa conversa. E para você que está nos assistindo, né, sempre a gente está aprendendo. Eu e o Igor, a gente gosta muito. Toda vez que a gente conversa né, com as pessoas, a gente percebe que o conhecimento, quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe o tamanho da ignorância da gente. Então, tá aí o convite para a gente não parar, né, nessa paixão que é infinita, que é o amor pelo conhecimento. Igor, suas palavras finais em 30 segundos. Uou! Momento sabedoria, Igor Ramibruchi, encerrando então o nosso Ó, bate-papo. eu vou encerrar fazendo uma pergunta para vocês, vocês pensam, não precisa responder agora. Tinha um cara na TV Cultura, que era o Abu Janra, ele falava assim, todo final do programa, o que é a vida? E olhava assim para as pessoas. É isso. Valeu, turma. Obrigado.